Hoje eu quero mostrar um pouquinho das minhas medalhas de 21 quilômetros e contar um pouquinho das histórias por trás de cada uma. Aquelas engraçadas, desafiadoras e as que mais me marcaram. E eu tenho certeza que alguma delas vai ter uma lição que pode te tocar. E se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você é um apaixonado pela corrida ou simpatizante, e eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma história que eu vou te contar aqui. Já deixa aquele joinha pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e bora lá pras histórias. Vamos lá, só pra contextualizar vocês, a minha primeira corrida oficial foi em 2015, onde eu completei 5 quilômetros. Só para vocês saberem do ponto de partida. E a minha primeira meia maratona foi em abril de 2018. Ou seja, eu levei esse tempo até eu consolidar na corrida, entender o que é a corrida. Fiz várias corridas de 5, 8, 10 quilômetros. E eu decidi que eu estava pronta para partir para distâncias maiores. E aí eu queria encarar os 21 quilômetros. Eu lembro até hoje do processo. E aí eu me inscrevi na meia maratona de São Paulo. Então, essa é a minha medalha. Ela já tá bem velhinha já, ó. Dá pra ver aqui. Tenho um carinho muito especial por ela. Ela foi a minha primeira meia maratona e eu lembro muito do processo que eu fiz para poder treinar. Eu era muito iniciante na corrida, então eu tava treinando com uma certa constância e para quem é da velha guarda e antigamente, a gente utilizava muito essas planilhas prontas que eles forneciam naquelas revistas que chamava O2, se não me engano, e tinha planilhas para várias distâncias. Então eu lembro que eu peguei alguma planilha pronta dessas e eu comecei a treinar, não tinha treinador nem nada. Nem sabia a importância de treinador. E olha só que eu tive esse time até sair dos 5 e para os 21. E qual é a história dessa corrida? Eu achava que estava muito preparada, eu já tinha começado o meu processo de reeducação alimentar, então eu tinha perdido muito peso, estava focando muito na corrida. Eu não sabia tão bem encaixar essa alimentação adequada com a prática de atividade física. Mas enfim, eu lembro que nessa corrida era no quilômetro 7, torci o meu pé. Sim, gente, eu torci meu pé na minha primeira meia maratona. Um dos primeiros pontos de hidratação. Na verdade, eu nem ia pegar água, eu ia passar direto. Mas alguma pessoa que estava, um corredor que estava na minha frente, ele simplesmente parou com tudo, eu estava bem atrás dele. Eu fui tentar frear e acabei virando o pé. Então, tive uma torção de pé ali, eu senti muito, assim, foi instantâneo. E saí daquela muvuca, com o pé doendo. Eu parei, eu tirei a meia e assim, instantaneamente meu pé, meu tornozelo, ele inchou. E eu lembro que alguns corredores que estavam passando ofereceram aquele spray para dor. Eu passei, dei uma aliviada e fiquei lá respirando 5 minutos, pensei em desistir, mas cara, eu tinha treinado tanto, me dedicado tanto, eu queria tanto aquilo, sonhei com aquela meia maratona, então eu não ia deixar para trás. Meu marido estava comigo, ele também estava completando a sua primeira maratona. E eu falei, não, eu vou continuar, mesmo que devagar, parando. E eu achava que estava numa performance ótima, tipo, os meus treinos menores, assim, de 5, 10 quilômetros mostravam isso, que eu tinha tudo para ir muito bem naquela minha maratona. Mas enfim, resumo, eu terminei a prova. Eu não tenho tempo, porque naquela época eu nem usava Strava, era um outro aplicativo. Eu acho que eu não tinha nem relógio, se não me engano, na época, eu não lembro. Ou eu tinha um tom. Enfim, eu nem tenho isso registrado, mas eu terminei, eu acredito que foi em torno de 2h30, mais ou menos, com o pé inchado, torcido, parando muito. E
Eu lembro que o resultado disso foi 2 dias depois. Eu fiquei afastada do trabalho. Eu fiquei sem correr por mais de um mês, 2 meses, um mês e pouquinho, mais ou menos. Porque realmente eu tinha sofrido ali um estresse bem significativo. Então foi bem dolorido, mas peguei a medalha, completei, recomendo, não recomendo fazer isso. Se acontecer isso, você tem que parar imediatamente e vai tratar, porque podia ter sido muito pior. Enfim, levei uma baita bronca do ortopedista na época. Mas essa foi a história da minha primeira meia maratona. E claro que os 21 quilômetros ainda estavam entalado e eu queria voltar e fazer de novo. E naquele mesmo ano, em novembro de 2018, eu tinha me inscrito para uma prova que era o circuito de Atenas. Essa é a minha medalha, minha segunda meia maratona, medalha da segunda meia maratona, que aconteceu em São Paulo também. Fiquei um tempo lesionada e aí voltei a treinar do meu jeito, né? Com aquelas planilhas prontas que eu achava. E continuei fazendo os treinos de corrida, mas eu não tava tão preparada assim. Quase que eu não fui para essa corrida. E aí eu lembro que meu pai tinha inscrito, meu irmão também. E eu falei, cara, eu vou, né? E tento fazer uma distância menor, porque eu lembro que no dia ia ter uma distância, ia ter 21 quilômetros e se não me engano ia ter 7 quilômetros, algo do tipo. E aí na minha mente eu estava inscrita para 21, mas eu ia para uma distância menor, né? Porque você seguia, a largada era a mesma e em um determinado momento acabava se dividindo. E esse era o meu plano. E meu pai, ele tinha escrito para 21 quilômetros. E ele falou, não, vamos comigo, você consegue, não sei o que, a gente vai de boa e tal. Aí eu lembro que quando chegou na parte onde dividia a distância menor e os 21 quilômetros, eu falei, tá, então eu vou com o senhor, a gente vai correndo de boa, enfim, já não tinha zero pretensão de tempo de prova, eu só queria, tipo, terminar mesmo. E acabei indo mais por influência dele, mas eu sabia que eu não estava tão preparada, justamente por conta dessas, enfim, de ter ficado parada, né, lesionada. E a falta de preparação lá já começa no dia anterior. Porque simplesmente eu resolvi testar um pré-treino diferenciado, que foi uma batata doce. Então eu comia batata doce, porque, enfim, eu ouvi algumas pessoas falarem que era muito bom, que era um carboidrato, lá. Gente, péssimo, péssimo. Então, assim, ó, lição para aprender: não prove nada novo no dia da prova ou o dia que antecede na prova. Isso você precisa fazer durante o processo de treinamento. E aí, óbvio que deu ruim, né? Quando chegou aí no quilômetro 10, mais ou menos, eu comecei a sentir um desconforto gástrico e eu queria muito avistar um banheiro, mas eu também não tinha tanta coragem para poder utilizar esses banheiros, enfim, da prova. Eu sei que eu quase desisti no meio da prova. E aí teve um momento que meu pai, não, eu vou indo, porque ele tava sentindo super bem. Eu falei, não, pode ir que deixa aqui que eu vou terminando. E fui indo, parando. E aquele desconforto, eu juro que eu achei que naquele dia eu não ia conseguir aguentar. Foi um sufoco, gente. Eu sei que assim, acabou a corrida, eu peguei a medalha. No Circuito de Atenas tinha um shopping próximo, acredito que era o JK, se não me engano. E aí eu consegui usar a estrutura do shopping. Foi uma experiência péssima e depois daquele dia, nunca mais eu testo nada novo antes da prova, principalmente um dia antes. Mas enfim, fica a lição. E os 21 foram feitos. Óbvio, né? Não foi um tempo que eu queria. Eu terminei em 2 horas e 24. Mas eu tava feliz porque eu cheguei a completar. Então essa é a história da minha segunda medalha, segunda meia maratona. Vamos lá, terceira medalha. Gente, vocês conseguiram perceber que até esse momento eu já estava apaixonada pela distância de 21 quilômetros, por mais desafiadora que eu sabia que era. Mas essa medalha, a minha terceira medalha de 21 quilômetros,
essa daqui foi muito bacana. É assim, é uma das minhas corridas favoritas que eu fiz, que eu realizei em São Paulo. É a ASICS Golden Run. Ela tem uma estrutura incrível e eu ouço as pessoas falarem muito bem dela até hoje. Então, eu lembro que eu estava determinada a fazer essa prova e eu queria muito bater o tal sub 2. Mas eu sabia que eu tinha que trabalhar muito, porque a minha última foi 2 horas e 24. Então, eu sabia que eu tinha que diminuir 24 minutos. E isso é muita coisa. Mas eu imaginava que, com os ajustes necessários, eu iria conseguir. Então, eu me inscrevi para a ASICS naquele ano. Nessa época, eu tinha fechado uma... Tô te atrapalhando? Não. Nessa época, eu tinha fechado um plano de assessoria online, enfim, não tinha tanto contato assim com um treinador, mas o meu objetivo era fechar em menos de 2 horas essa prova. E, enfim, estava no processo de educação alimentar, estava fazendo os treinos com constância, já entendi a importância da musculação nessa época, mas eu estava muito focada na perda de peso, muito focada. E claro que isso é muito importante para quem corre, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com a alimentação, porque é importante que você esteja leve? Sim, mas é importante que você esteja bem nutrido? Também. E eu acho que essa segunda parte é a principal. E aí eu lembro que nessa época eu tava meio que focada em correr de jejum e diminuir carboidrato e lá. Mas enfim, fiz a prova, percurso muito bom. Eu lembro que não tinha tanta subida, era um percurso bem plano. A gente corria basicamente lá a maior parte era o trecho da USP, que é um lugar excelente para correr, tirando a subida da biologia, né? Mas é um lugar bem plano, enfim, os corredores amam. E eu fiz. Foi bem bacana, fiz com meu marido, meu pai também fez, então foi bem especial para mim, tinha uma equipe bem bacana. Mas eu não consegui atingir o sub 2 aqui, mas eu cheguei muito perto, muito perto. Eu fiz em 2 horas e 3. 3 por 3 minutos. Eu não consegui o sub 2, mas eu fiquei muito feliz com o resultado e eu vi que eu estava evoluindo. Então, ainda faltavam alguns ajustes, mas eu estava muito perto. Mas essa foi a história aí das ASICS Golden Run. E aí, como o Sub 2 não tinha chegado ainda pra mim, eu me inscrevi em outra corrida. O curso é conhecido, enfim, prometo não comer a batata doce antes do pré-treino, porque eu vi que não dava pra mim. E me inscrevi para várias distâncias. É uma ideia super bacana, porque ela te proporciona uma progressão nas distâncias gradativa. Escrevi para os 21 da Atenas, mesmo percurso marginal, e foi muito legal. Achei que eu tava até preparada, mas eu não tinha nenhum tipo de assessoria, tava treinando meio que por conta, mas assim, com treinos regulares, sabe? Via um treino de planilha e simplesmente seguia, mas era feliz. Enfim, fui lá, completei, fechei em 2 horas e 9. Foi um tempo até maior que da ASICS, mas a paixão por 21 quilômetros estava consolidada já. 2020 chega a pandemia, todos os planos foram congelados, né? Vocês lembram disso? 5 anos atrás. Então, naquele ano as corridas foram canceladas. Eu lembro que no começo do ano eu já tinha o meu plano de provas, alvos já estabelecido. Eu já estava com um treinador, eu vi a importância do treinador, então eu estava treinando com um treinador in person, tipo um treinador ao vivo, um treinador ao vivo. O Covid estourou, e aí não teve mais corrida aquele ano.
mas eu continuei treinando mesmo assim. 2021 também tava aquela coisa de volta, vai, o lockdown e volta, enfim. Também não fiz nenhuma corrida oficial aquele ano, muito insegura com toda aquela situação, mas eu tava treinando mesmo assim. E aí nós viemos pro Canadá em janeiro de 2022, onde tudo mudou, menos a minha paixão por corrida. Então, naquele ano eu comecei a pesquisar, assim, quando eu cheguei, as corridas que tinha na cidade. Eu lembro que o meu irmão comentou, nossa, ele chegou em setembro, e daí ele tinha comentado que teve uma corrida em outubro. Eu falei, nossa, então outubro do ano seguinte, né, do ano que eu for, em 2022, vai ter a corrida, então vou me inscrever. E aí eu pesquisei e eu vi que aquela corrida que acontecia na cidade era uma corrida até que grande e tinha distância de 21 quilômetros que eu amava. Deu pronto, vou me inscrever para essa corrida. Era a minha prova-alvo daquele ano. Então cheguei em janeiro de 2022, a corrida acontecia em outubro de 2022. Então eu tinha aí quase 10 meses para poder treinar. E assim foi feito. Eu já não tava com treinador naquela época, mas eu tava meio que tipo, sabe, só correndo. É mais ou menos assim. Tava fazendo alguns treinos aleatórios no Garmin, onde eu via e tava fazendo, mas enfim, tava bem constante na corrida. E eu só queria completar, porque pra mim era um sentimento diferente de estar de volta ao mundo da corrida, depois desse gap aí de 2 anos por conta da Covid, e principalmente um novo estágio da minha vida, que era morar num país novo, com tudo novo. Então a corrida foi o meu refúgio, digamos assim, né? Um lugar conhecido. E foi muito importante essa corrida pra mim. E aí eu me inscrevi na Royal Victoria Marathon, que é a corrida de Victoria, uma das principais. E aí eu completei essa distância aqui. Vai, lindinha! De 21 quilômetros. Acabei fazendo em 2h09, ou seja, eu repeti o tempo que eu tinha feito lá na minha distância de outubro de 2019, mas eu tava super feliz porque eu queria curtir a cidade, queria conhecer a cidade, então foi massa. Então essa é a minha medalha de 2022, a minha primeira meia maratona aqui no Canadá. Bom, lembra que eu falei que quando eu corri pela terceira vez eu já tinha um sonho do Sub-2? O Sub-2 ainda não veio, né? Então, olha só, comecei a contar pra vocês a história de 2018 e nós estamos no ano de 2023. E ainda o sonho do Hexa continuava. Mas enfim, estava lá constante porque eu sabia dos meus altos e baixos na corrida, eu sabia que tinha muita coisa para ajustar ainda, e eu sabia que isso tudo era um processo, né? O mais importante era eu estar aprendendo ao longo de tudo isso e carregar todas as histórias. E aí eu me inscrevi para uma meia maratona em Vancouver. Vancouver é uma cidade próxima aqui, né? Nós estamos em Victoria e Vancouver é uma cidade próxima, então você precisa pegar balsa e tudo mais para poder chegar lá. Então foi muito especial inscrever nessa corrida. Fomos com os amigos, então foi bem interessante. Meu marido correu também. Mas qual que era a questão dessa prova? Eu tava sentindo umas dores no meu joelho. Vinha do nada, e às vezes parava, então eu simplesmente ignorei, eu não fui atrás, eu não tentei talvez buscar fortalecimento, fazer alguns alongamentos específicos, e simplesmente eu fui. E bem no comecinho da corrida eu já senti uma fisgada no meu joelho, eu falei, pronto, não vou conseguir correr. Mas enfim, aquela coisa do tipo, cara, eu já tô aqui, né? Idealizei isso, treinei pra isso, vou fazer até o fim, né, gente? Lembra a pessoa que terminou a meia maratona com o tornozelo torcido. Você acha que um joelho ia me parar? Óbvio que não. Mas enfim, fiz. Em determinado momento
eu tive que parar, fazer várias paradas, caminhadas, intervalando, corrida, corre, caminha. Mas terminei, o percurso era muito bacana, mas com aquela frustração, aquele sentimento de podia ter feito mais. Mas enfim, super recomendo, é um percurso muito lindo, uma prova muito bacana e o tempo, o dia, assim, a gente faz em maio, né? Uma temperatura bem agradável, então fica aí a dica para essa corrida, meia maratona de Vancouver. O tempo que eu fechei foi em 2 horas e 7 minutos. Tinha diminuído o meu tempo, mas ainda não veio sub 2. Em 2023 já estava no 2º ano de Canadá e eu pensei, cara, eu quero muito, muito, muito bater o meu sub 2, então eu vou tentar fazer coisas diferentes, né? Procurei um treinador, pesquisei, procurei algum que me identificasse, falei pra ele toda a minha história, meu background e, cara, falei, me ajuda porque alguma coisa tá errada, alguma coisa certa, errada não está certo. E aí ele, não, vamos que eu te ajudo. Eu já tinha um pouco mais de noção sobre os meus erros, né, na parte da alimentação, sabia que precisava de alguns ajustes de, enfim, suplementação, intra-treino, lembrando que essas corridas anteriores eu fui começar a pensar em tomar gel, importância de gel, e falo que em 2019, talvez. Olha, foi bem 2019, porque, tipo, antes disso, eu simplesmente fazia os 21 sem nenhum tipo de suplementação intra-treino. Então, óbvio que algum momento a energia ia faltar, né? Mas enfim, aí em 2023, eu lembro que assim quando eu acabei a corrida de 2022, eu falei, cara, eu preciso encontrar um treinador. Encontrei um treinador, me dediquei. E aí ele montou todo o treino pra mim. Eu estava focada e determinada a conseguir o meu sub 2. E ele veio. Ele veio, gente. No 2º ano de Canadá. Confesso que essa medalha, ela não é uma das mais bonitas, mas ela tem um significado muito grande pra mim, principalmente nessa corrida. Foi também a Royal Victoria Marathon, que é a maior corrida aqui que a gente tem em Victoria. Então eu fiz ela pelo 2º ano consecutivo e consegui meu sub 2. Time so far. As we're looking up, we've got Denise Howard there as well. Ela tá vindo. Lindinha! Foi 1h59, mas não importa, ele veio. Então isso foi muito importante pra mim. Lá eu me senti muito preparada. Eu vi o quanto era importante a suplementação intratreino, quanto era importante você comer mesmo, se nutrir para poder treinar, e a constância e principalmente a diversidade de treinos, onde um treinador capacitado pode fazer por você, montar por você. Então, essa corrida de 2023 eu aprendi muito. Olha só, de 2018 para 2023, então talvez o sub 2 ele podia ter vindo antes se eu tivesse ajustado essas coisas. Mas ele veio na época certa, né? No tempo certo. Foi muito bom. Curti muito essa corrida. No final de 2023, eu fui selecionada para correr em 2024 a minha primeira maratona, que foi a Maratona de Chicago. Então eu sabia que o ano de 2024 seria o meu ano focado na maratona. É claro que eu teria que fazer várias provas de 21, inclusive os 21 seria o meu treino. Gente, posso te falar um segredo? Pensa numa coisa chique, o que eu acho é o corredor que faz 21 quilômetros durante o treino. No intervalo, ele simplesmente sai e vai treinar 21 quilômetros porque é o treino dele. Isso eu achava assim o auge, sabe? E eu lembro quando eu vi algumas influenciadoras fazendo isso, eu falava, gente, ela deve correr muito. Tipo assim, do nada eu vou correr 21 quilômetros.
Mas é óbvio, né? O objetivo dela não era os 21 em si, era um objetivo muito maior, mas os 21 tava ali. Então eu sabia que isso ia chegar, porque o processo de maratona você faz, enfim, distâncias longas, em determinado momento, então assim, 21 quilômetros é tipo fichinha. E então naquele ano continuei com o mesmo treinador e ele sugeriu que eu fizesse 2 provas, provas treinos, né? Um treino de luxo que a gente fala, que é se inscrever para a prova, mas se o seu objetivo não seria a prova em si, aqueles 21 quilômetros em si, ele serviria para o seu treino. Então, existe alguns benefícios disso, enfim, você leva muito mais a sério, é muito mais fácil, porque você tá ali no ambiente de corrida, na vibe de corrida, você utiliza toda a estrutura, então é bem interessante até para ele ter uma métrica de como você estaria naquela distância para poder ajustar os seus treinos. E assim eu fiz. Então, em maio de 2024, eu fiz a minha maratona, terceira maratona aqui no Canadá. E olha só essa medalha linda que eu consegui. E de novo, né, gente? Sub-2 veio fácil. Fechei em 1h58 e eu fiquei muito feliz, porque era um trajeto conhecido, é um trajeto onde eu fazia os meus treinos. Então, pra mim, eu literalmente saí da minha casa pra treinar e ganhei uma medalha e uma banana por isso. E eu tava muito feliz. E aí, em junho de 2024, eu também tinha me inscrito para uma meia maratona, que seria meu treino de luxo. Também foi em Vancouver. Essa é a medalha. Olha que coisa mais linda. Muito linda. Enfim, aqui o meu objetivo não era o sub-2, não era, enfim, uma meia maratona, mas sim estava muito focada na maratona. Mas foi muito bacana, curti bastante, tive um tempo bom. Essa daqui também foi sub-2, então foram 3 sub-2 que eu consegui e ele foi vir aqui no Canadá, gente. Foi muito bacana, enfim, aqui eu senti que eu tava bem mais preparada, suplementação em dia, já estava com um nutricionista, então estava com acompanhamento nutricional ajustado para mim, justamente porque eu iria fazer a maratona. Então eu achei que foi muito redondo, sabe? Fiz os 21 quilômetros, foi muito tranquilo, porque para quem tava treinando maratona, 21 quilômetros era só mais um dia de treino e foi muito bacana. E realmente eu vi a minha evolução. E é isso, gente. Essas são as histórias das minhas medalhas. E olhando para elas, eu vejo que cada uma tem a sua história, representa muito mais que uma distância. Ela me mostra que é uma lembrança de como a corrida me transformou. E eu tenho muito orgulho delas. Espero retornar em breve para minha distância favorita, que são os 21 quilômetros. E espero que, de alguma forma, as histórias, os perrengues que eu compartilhei com vocês sirvam aí de lição, de inspiração. Foi um processo lá desde 2018, quando eu comecei lá a trajetória dos 21 quilômetros, até chegar agora. Então foram anos aí de construção, de histórico de corrida. Para algumas pessoas isso pode acontecer mais rápido, para outras não. Para mim foi nesse tempo e eu sou muito feliz e muito orgulhosa por ter passado aí por todo esse processo. E eu tenho certeza que muitas outras histórias virão. Deixe o seu like e principalmente deixe seu comentário e me conta aí uma curiosidade que você, sei lá, algum perrengue, uma lição que você aprendeu em alguma corrida específica, em alguma distância. Vamos trocar aí figurinhas e eu acho muito bacana para que a nossa comunidade cresça. Estou muito feliz pelas pessoas que estão aqui assistindo, me acompanhando e é isso. Espero trazer muito mais histórias aí para vocês da minha jornada como corredora amadora. Beijo!